E aí pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é um pouquinho mais técnico e eu vou falar aqui sobre um padrão de arquitetura de software chamado arquitetura hexagonal ou arquitetura de portas e adaptadores, como foi inicialmente publicado, tá? E aí, esse aí é o melhor padrão de arquitetura que existe? Vai resolver todos os problemas? Não, claro que não. Na TI não existe uma solução mágica que vai resolver tudo, tá? Primeiro, porque a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. A gente, que eu falo, é humanidade, ok? A gente construiu a internet, banco de dados, inteligência artificial, processadores de 64 bits. Mas a verdade é que a área de TI, na minha opinião, é mais ou menos como uma criança que acabou de descer do colo da mãe e está aprendendo a engatinhar, tá? É uma área que tem pouco tempo, em comparação com engenharia e medicina, por exemplo, que está por aí já há 4, 5 mil anos de idade. E eu não estou querendo menosprezar aqui o que a gente conquistou, não, tá? Eu acho que a gente está fazendo coisas muito bacanas, é uma área que eu gosto muito, mas assim, a gente ainda está aprendendo muita coisa. O segundo motivo é porque mesmo em áreas mais maduras, não existe um único jeito de resolver o problema. Depende da situação. Na medicina, por exemplo, quando precisa fazer um procedimento cirúrgico, o médico tem que decidir se vai fazer por vídeo ou um método mais invasivo. E mesmo que seja invasivo, se vai usar a técnica A, B ou C, beleza? Na engenharia, a hora que vai construir uma estrada, um viaduto, se for um terreno arenoso, é uma abordagem. Se for o permafrost, que é aquele solo congelado lá da Patagônia, é outra abordagem. Se for no nosso Pantanal, por exemplo, é outra abordagem ainda, enfim. Então, se nessas áreas não existe uma solução mágica que resolve tudo, imagina na TI, onde tudo é muito novo ainda, né? Mas a gente está aprendendo. Nos anos 90, era muito comum a gente construir software de forma que o código das regras de negócio ficava junto com o código da infraestrutura e junto com o código da interface, tela, input, essas coisas. Não importava muito a linguagem, tá? Isso acontecia no início da programação web, lá com ASP, PHP e até antes com linguagens aí pré-internet. Depois disso a gente aprendeu que era melhor separar tudo isso. E uma das soluções foi usar um estilo de arquitetura em camadas, onde cada camada de software tinha uma responsabilidade diferente, tá? E aí o que eu estou mostrando aqui é um padrão chamado arquitetura de portas e adaptadores, que mais tarde ficou conhecido como arquitetura hexagonal, porque alguns autores aí desenhavam em forma de hexágono. Mas enfim, a forma aqui não é importante. O que importa aqui é que esse padrão surgiu como uma forma de separar a aplicação do ambiente externo através do uso de portas e adaptadores, que é o que eu vou explicar logo mais, tá? Então, no centro desse modelo, a gente tem o domínio, que é onde vão ficar as entidades e casos de uso, ou seja, tudo que é importante para o negócio. É aí que ficam as regras de negócio, inclusive, tá? Numa camada mais exterior, a gente tem a aplicação, que é onde ocorre a maior parte da execução do software. E na camada mais exterior que tem, a gente tem a infraestrutura, que é o software destinado a manipular banco de dados, APIs e outras coisas aí que são externas à aplicação, ok? Esse padrão de arquitetura aqui tem duas características principais. A primeira delas é a inversão de dependência entre as camadas. Tá? Para explicar isso, vamos pegar aqui o exemplo de uma classe. Eu vou usar aqui a classe aluno como exemplo. Ela é uma entidade, porque ela representa um conceito importante do meu negócio. Então essa classe tem que ser implementada lá no meio do diagrama, tá? Que vocês estavam vendo, porque se ela representa uma parte importante do meu negócio, ela tem que estar lá no domínio, tá? Na camada de domínio. O problema é que essa classe tem métodos salvar e carregar, por exemplo, que respectivamente grava dados do aluno no banco de dados e que carrega esses dados do banco de volta para dentro da classe. Isso é um problema porque eu tenho uma entidade de negócio, né, a classe aluno, que depende de uma camada externa, ou seja, a classe aluno depende do banco de dados.
Em outras palavras, eu tenho aqui uma entidade de negócio que depende de infraestrutura. E se eu preciso trocar a infraestrutura ou mexer nela por algum motivo, fica tudo mais complicado, porque eu criei um acoplamento, ok? E foi aí que alguns autores perceberam que tinha que ser ao contrário. Não era o domínio que tinha que depender da infraestrutura, e sim a infraestrutura que tinha que depender do domínio. E essa abordagem é proposta em 3 padrões de arquitetura de software: arquitetura hexagonal, arquitetura em cebola e arquitetura limpa, certo? E para resolver isso a gente usa um conceito chamado modelagem anêmica, onde uma classe armazena somente os dados, tá? E os métodos que dependem dos fatores externos são implementados em outro lugar, beleza? Gente, esse nome não fui eu que inventei não, tá? O artigo original aí do Martin Fowler ainda está na web aí desde 2003. Quem quiser vai dar uma espiada lá. Então, essa inversão de dependências é a primeira das 2 características principais desse padrão de arquitetura, beleza? A segunda característica principal é o uso de portas e adaptadores. As portas são interfaces de comunicação com o ambiente externo da aplicação. E aí, através de uma porta que a aplicação espera ser conectada a uma API, a um banco de dados, servidor de mensageria, ou enfim, qualquer outro ativo de infraestrutura. E os adaptadores são implementações dessas interfaces para um recurso específico, tá? Por exemplo, ali embaixo à direita, nesse diagrama aí, a minha aplicação tem uma porta para banco de dados. E eu tenho implementado um adaptador para o banco de dados MySQL. Então, a minha aplicação funciona com MySQL. Por algum motivo, eu preciso trocar o banco de dados para PostgreSQL. Então, eu implemento o adaptador para esse novo banco, que, entre aspas, encaixa certinho naquela porta, sabe? Eu sei que é muito difícil precisar trocar um banco de dados, tá? Em 30 anos aí de carreira, acho que umas 2 vezes eu precisei fazer isso. Mas esse é só um exemplo, tá? Porque o uso de portas e adaptadores não é feito só para banco de dados, para qualquer infraestrutura externa à aplicação. Aí pode ser servidor de mensageria, e-mail, uma API, tá? Pode ser até uma conexão com uma câmera de vídeo, por exemplo, um ativo de automação industrial, enfim, aí qualquer infraestrutura que seja usada no projeto, beleza? Bom, ok, no desenho é fácil de entender, né? Eu tenho que implementar uma tomadinha que encaixa ali, mas como é que fica isso no código, né? Quero ver o código. Então, para exemplificar, eu preparei uma aplicação e eu vou deixar o link para ela no GitHub. E ela realiza 2 etapas. Na primeira etapa, ela acessa uma API externa para consultar a temperatura de um local. E depois armazena essa temperatura num banco de dados, ok? E na segunda etapa, ela lê a última temperatura armazenada no banco de dados e toma uma decisão a partir dela, informando o usuário se a temperatura é boa para sair de casa ou para levar uma blusa, ou se é má ideia sair de casa, enfim. Então, agora olhando o diagrama aqui dessa aplicação, eu tenho uma camada de domínio com 2 funções. Uma que fornece a localização, tá? Eu quero saber a temperatura, mas temperatura de que lugar do planeta, né? A API não sabe onde é que eu estou. Então, eu informo o local e a API me devolve a temperatura daquele local, tá? Dentro do escopo desse projetinho, essa é uma regra de negócio, então está dentro da camada de domínio. E a outra fornece uma decisão com base na temperatura. Eu forneço a temperatura e ela me diz se é uma boa sair de casa, levar blusa ou não, tá? Na camada de domínio só tem isso. São as minhas regras de negócio. O ideal é que o código que está aqui dentro nem use bibliotecas externas, tá? No máximo alguma lib aí usada para processar alguma regra de negócio mais sofisticada. Na camada de aplicação, eu tenho implementado 2 portas, tá? Uma para uma API climática, que a minha aplicação precisa consultar a temperatura atual de alguma localização, e a outra para banco de dados, que a minha aplicação usa para armazenar ou ler a última temperatura obtida da API, beleza? Na camada de infraestrutura, eu implementei 2 portas para APIs de clima. Uma delas usa o serviço da API 7Timer
e a outra usa a API Weathering, acho que é isso que deve pronunciar. Que são duas APIs públicas, bem simples de usar, não precisa de autenticação, token nem nada. Então, se uma delas sair do ar, basta, entre aspas, desplugar um adaptador e plugar o outro, beleza? E está funcionando, ao invés de usar uma, eu uso o outro. E também tem dois adaptadores para banco de dados. Um deles usa o SQLite como banco de dados e o outro usa um array armazenando aí em memória mesmo, imitando uma tabela de banco de dados, só que na verdade os dados estão armazenados aí num array na memória, tá? Então, bora ver o código? Vamos ver como é que isso aí está implementado no código? Então, pessoal, o código é esse aqui, vou até executar aqui na mão, aqui no terminal, para vocês verem. Aqui, ó, decisão, tempo agradável para ir lá fora hoje, beleza? Então vamos ver como é que funciona esse código aqui, o que ele está fazendo. Eu organizei aqui o meu código nessa estrutura de diretórios, lembrando que pode ser diferente, tá? A arquitetura de software não é estrutura de diretório, beleza? Então você pode chegar ao entendimento que a estrutura pode ser diferente aqui, não tem problema. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma pasta domínio, onde eu tenho só duas coisas, só duas funçõezinhas. Lembra que eu falei que só tinha duas coisas no domínio? A primeira é local. Qual é o local? Só existe uma função aqui. Eu implementei esse código aqui em Python, tá? Mas poderia ser em qualquer outra linguagem aí que tenha orientação a objetos, beleza? Então, dentro do meu domínio aqui, eu só tenho duas funçõezinhas. Obter o local é esse aqui, ó, Rio de Janeiro, coordenadas tal, beleza? Aqui eu tenho uma pasta shared, né? É comum aquilo que é compartilhado entre essas outras camadas, que eu tenho aqui, por exemplo, location model, tá? Só isso só, o nome da cidade, latitude e longitude, não tem código executável aqui dentro da pasta shared, tá? Então, voltando aqui ao domínio, eu tenho o local, simplesmente uma função que me fornece um local, Rio de Janeiro, coordenadas tal. E a decisão, então se a temperatura for menor que 0, não vá lá fora. Se for menor que 20, leve uma blusa. Se não, tempo legal para ir lá fora. Só isso. Não estou importando biblioteca nenhuma, não estou fazendo acesso do banco de dados. Na minha pasta domínio só tenho as regras de negócio, tá? Forneço o local e forneço uma decisão com base na temperatura, beleza? Bom, na pasta aplicação, eu tenho aqui as minhas portas, ok? E aqui eu tenho aqui uma rotina que busca lá da API climática a temperatura e armazena no banco de dados, tá? Mas o principal que eu queria mostrar para vocês está aqui dentro, tá? Então eu tenho uma porta para banco de dados. O que é uma porta para banco de dados? No caso aqui em Python é uma classe, eu fiz uma classe abstrata, tá? O que é classe abstrata? Aquela que não pode ser instanciada, né? Se você estiver usando, por exemplo, TypeScript, você pode criar uma interface, tá? É uma coisa. Então ela funciona como se fosse um contrato. Então a minha aplicação usa uma porta para banco de dados. E essa porta para banco de dados, ela requer um adaptador que tenha esses dois métodos: armazenar a temperatura e obter a última temperatura armazenada, ok? E a minha porta para a API climática, ela tem um método só: obter a temperatura com base na localização lá que eu tenho, quem vai fornecer é a unidade, a regra de negócio ali, é o domínio, beleza? Ok, defini as minhas portas e como é que funcionam os adaptadores. E aí lá na infraestrutura, na camada mais externa que eu tenho aqui banco de dados e API climática. Então eu posso usar aqui um banco de dados, na verdade é um array em memória, né? Lembra que eu mostrei para vocês ali no penúltimo slide, eu acho. Eu tenho aqui uma porta para um banco de dados em array, na verdade não é um banco de dados de verdade, né? Eu só estou armazenando a temperatura aqui nesse array aqui chamado table, como se fosse uma tabela de banco de dados, né? Ou se eu não quiser mais usar esse
tipo de banco de dados eu quiser usar o SQLite 3, por exemplo, tranquilo, eu venho aqui e implemento o adaptador para o SQLite 3, tá? Então, ó, lembra que lá na porta, a porta exige que eu tenha aqui armazenar temperatura e obter a última temperatura, tranquilo. Lá no array, eu tenho lá armazenar temperatura e obter a última temperatura armazenada. Está aqui a implementação desses dois métodos, ok? E se eu quiser trocar para o banco SQLite, está aqui também a implementação desses dois métodos. Olha, para o SQLite, armazenar a última temperatura funciona assim, ok? E obter a última temperatura armazenada funciona assim. Então, aqui eu defini, na porta eu defini os métodos e propriedades, né? Os métodos e atributos que a implementação dessa porta aqui vai precisar ter. E aqui no adaptador eu tenho implementado tudo aquilo que a porta exige, tá? Então é aqui que equivale lá no desenho quando uma tomadinha encaixa na outra certinho, tá? Aqui a tomadinha de dentro, ó, essa aplicação requer a implementação desses dois métodos no adaptador, tá? Armazenar e obter a última temperatura. E a tomadinha do lado de fora tem aqui, armazenar e obter a última temperatura. É aqui que uma coisa encaixa na outra, beleza? Para a API climática, o que é que eu tenho ali de requerido ali na porta? A porta exige que eu tenha um método chamado obter a temperatura, né? Então eu venho aqui, eu implementei aqui uma chamada para 7timer, tá? Para essa API climática aqui, e ela tem ali obter a temperatura, e é assim que funciona, tá? Essa é a implementação aqui para eu obter a temperatura para esta API, tá? Para 7timer. E essa outra API aqui, tá aqui o outro método que a porta exige também, que é obter a temperatura, só que agora a URL é outra, enfim. Agora a chamada é outra, né? É outra API, ok? Beleza, e aí como é que eu faço para trocar? Para trocar, eu não quero mais usar um banco de dados, eu quero usar outro, não quero mais usar uma API, eu quero usar outra. Então eu venho aqui no main, tá? Deixei até uma parte do código comentado aqui, eu não quero mais usar um array, eu quero usar o SQL, sem problema. Eu venho aqui, comento o array, deixo descomentar. A partir de agora o meu database é o SQLite, tá? E eu não quero mais usar 7timer, eu quero usar, não, ao contrário, né? Eu quero usar agora 7timer, não quero usar mais essa outra API aqui, beleza. Deixa eu só comentar aqui também o import para não dar erro. Ok, salvei e fazer a mesma execução aqui no terminal, tá? Mesma resposta, só que agora eu troquei o banco de dados e troquei a API, simples assim, beleza? E aí, estou deixando o código lá no GitHub, para quem quiser dar uma estudadinha, entender melhor como é que funciona. E, de novo, independente de linguagem, beleza? Você poderia estar implementando isso aqui no Node ou, enfim, alguma outra linguagem aí que você precise usar, tá bem? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, beleza?